Olá, pessoal, eu sou a Camila, eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço doutorado em Educação e pesquiso sobre a aprendizagem da matemática e as habilidades cognitivas que estão envolvidas nesse processo. Hoje eu vou apresentar para vocês parte da minha pesquisa, que é sobre as habilidades que predizem o desempenho matemático, especificamente o desempenho aritmético. Então, hoje eu vou focar nas habilidades cognitivas como preditoras da compreensão aritmética conceitual de alunos do ensino fundamental. É importante dizer que algumas pesquisas estão direcionadas a determinar quais são as habilidades cognitivas subjacentes ao desempenho matemático. E mais do que isso, a identificar quais dessas habilidades podem predizer a aprendizagem da matemática. Isso é importante para prevenir possíveis dificuldades de aprendizagem que possam surgir conforme o avanço da criança nos anos escolares. Porque geralmente se espera que surjam as dificuldades para ter uma remediação dessas dificuldades, ou seja, pensar em programas de intervenção ou tarefas que possam ajudar a criança a minimizar ou a superar essas dificuldades. Quando a gente identifica as habilidades que predizem o desempenho matemático, a gente pode trabalhar de uma forma de prevenção dessas dificuldades, evitando ou minimizando que surjam dificuldades futuras na aprendizagem da criança. Então, esse é o objetivo do meu trabalho. Investigar habilidades cognitivas de domínio geral e específico como preditoras do desempenho conceitual da aritmética. E o que é esse desempenho aritmético conceitual? A gente sabe que para fazer matemática, a gente precisa tanto de um conhecimento procedimental, que é saber como operar com os números, quanto de um conhecimento conceitual, que é compreender os conceitos e as relações envolvidas. Então, nesse estudo, a gente vai investigar o desempenho aritmético conceitual e vai avaliar ele pelo raciocínio quantitativo, que é a habilidade de compreender a relação entre as quantidades apresentadas em um problema matemático. Então, saber identificar se essas quantidades estão aumentando ou diminuindo, por exemplo. É uma habilidade muito importante para o desempenho matemático, porque envolve a compreensão conceitual das operações matemáticas. Então, quando é dado um problema matemático, mais do que eu saber operar corretamente com o algoritmo, operar com os valores que são dados ali, eu também tenho que saber identificar a relação entre as quantidades que são postas nesse problema. Então, depois que eu identifiquei a relação que está sendo dada ali, eu vou sim conseguir decidir qual o algoritmo ou qual a estratégia mais adequada para solucionar esse problema. Dentre as habilidades que foram avaliadas nesse estudo, a gente separou em preditores de domínio geral e preditores de domínio específico. As de domínio geral são habilidades cognitivas de ordem superior, que podem prever o desempenho de várias habilidades acadêmicas e competências escolares. Nesse estudo, a gente avaliou a memória de trabalho e a consciência fonológica. E os preditores de domínio específico são aquelas habilidades que contribuem para o desempenho em uma habilidade escolar específica. E nesse estudo, a gente avaliou a transcodificação numérica e a estimativa numérica. Explicando brevemente sobre a relação de cada uma delas no desempenho matemático, a gente pode dizer que a memória de trabalho já tem sido indicada como importante para o desempenho matemático e como uma habilidade precursora da aprendizagem matemática inicial, indicando melhoras significativas no desempenho desde a educação infantil e permanecendo com efeitos positivos ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental. A consciência fonológica está relacionada com a habilidade de perceber e manipular os fonemas que constituem as palavras. Ela se relaciona com habilidades matemáticas básicas, sendo preditora de cálculos aritméticos. A transcodificação numérica é um processo de tradução entre as representações verbais e escrita na forma arábica do número. E as pesquisas indicam associações significativas com o desempenho em matemática e as evidências são de que ela também é preditora para o desempenho em aritmética. A estimativa numérica é uma habilidade importante para a compreensão matemática, especificamente para a compreensão de número e do sistema numérico. E ela está relacionada com competências numéricas básicas e complexas da aritmética, que são os cálculos com as 4 operações fundamentais. Então, vamos ao método da pesquisa. Participaram 127 crianças de terceiro e quarto anos do ensino fundamental, com média de idade de 9,3 anos. Cabe dizer que a amostra foi selecionada a partir da avaliação do raciocínio não verbal, com ponto de corte no percentil 25. Então, todas as crianças com coeficiente intelectual igual ou acima desse percentil 25 foram incluídas na amostra. Quanto aos instrumentos, os participantes foram avaliados em 2 habilidades de domínio geral, que já foi dito anteriormente, né, a memória de trabalho e a consciência fonológica, que foram avaliadas de forma individual, e 2 de domínio específico, a transcodificação numérica e a estimativa numérica, que foram avaliadas de forma coletiva. Todas as tarefas foram aplicadas durante o turno escolar e tiveram duração aproximada de 20 minutos cada sessão. Além disso, também foi avaliada a compreensão aritmética conceitual desses alunos por meio de uma tarefa do raciocínio quantitativo. Essa tarefa também foi avaliada de forma coletiva com uma duração aproximada de 30 minutos.
Para o tratamento dos dados, então, foram realizadas análises estatísticas descritivas para identificar o desempenho das crianças nas tarefas, análise de correlação para verificar a relação entre as variáveis que foram avaliadas e análise de regressão múltipla para identificar quais dessas variáveis são preditoras do desempenho aritmético conceitual. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos dos instrumentos que foram utilizados. A memória de trabalho foi avaliada a partir dos 3 componentes, fonológico, visoespacial e executivo central. A consciência fonológica foi avaliada a partir de uma tarefa de supressão de fonemas. A transcodificação numérica foi avaliada por uma tarefa parecida com um ditado numérico, em que a avaliadora lia os números e as crianças tinham que escrevê-los em forma arábica, né, com algarismos. E a estimativa numérica foi avaliada a partir da tarefa número-posição, em que é dado um número e a criança tem que marcar a posição desse número numa reta delimitada de 0 a 100. Já o raciocínio quantitativo consistiu em uma tarefa de 18 problemas, separados em 9 de raciocínio aditivo e 9 de raciocínio multiplicativo. Cabe dizer que os problemas foram lidos pela avaliadora para minimizar quaisquer dificuldades de leitura ou de compreensão que as crianças pudessem ter. Então, vamos aos resultados. Primeiro aqui, as análises descritivas do desempenho das crianças em cada uma das tarefas. E aqui a gente tem a tabela de correlações entre todas as variáveis. A gente pode identificar que todas as variáveis apresentaram correlações entre si. E quando a gente olha somente para o raciocínio quantitativo, que foi a tarefa que avaliou o desempenho aritmético conceitual, que é foco desse estudo, a gente percebe que aquela com maior índice de correlação foi a transcodificação numérica, seguida pela estimativa numérica, a memória de trabalho e, por último, a consciência fonológica. Em seguida, para identificar quais variáveis influenciam o desempenho aritmético conceitual, foi conduzida uma análise de regressão múltipla e, pelo modelo resultante, a gente pode dizer que 44,8% da variância foi explicado pela memória de trabalho, pela transcodificação numérica e pela estimativa numérica. Então, essas 3 variáveis são preditoras do desempenho aritmético conceitual. E a gente pode ver que a transcodificação numérica foi que apresentou o maior valor de influência, o maior valor de predição entre essas 3 variáveis. Existem algumas explicações possíveis de como essas habilidades se relacionam na hora de realizar uma tarefa matemática. Por exemplo, a transcodificação numérica, ela se relaciona com a compreensão do sistema numérico e do entendimento do valor posicional dos números, unidades, dezenas, centenas, etc. A estimativa numérica, ela se relaciona com a representação de magnitudes e a capacidade de identificar e aplicar estratégias de resolução de problemas. E a memória de trabalho se relaciona com a capacidade de reter informações e manipular essas informações para seguir uma estratégia de resolução e resolver um cálculo aritmético. Então, com isso, fica mais fácil da gente entender como essas habilidades se relacionam no momento de resolver problemas matemáticos, os quais não envolvem somente a adequada aplicação de um procedimento, mas também a compreensão desde a estrutura do sistema numérico até os conceitos para a interpretação e decisão do procedimento a ser seguido. Bom, como principal contribuição desse estudo, a gente pode dizer que a indicação de habilidades cognitivas, tanto de domínio geral quanto de domínio específico, que são importantes para o desempenho aritmético conceitual nos anos iniciais, e a investigação do papel do conhecimento aritmético conceitual no desempenho matemático, para pensar ou repensar maneiras de ensinar essas crianças já desde os primeiros anos escolares e fornecer uma base consistente para a compreensão conceitual dos números e operações. Como limitações do estudo, a gente indica a falta de mais tarefas de avaliação, o que poderia nos dar mais detalhes sobre as habilidades avaliadas, e a não inclusão da avaliação do desempenho procedimental, o que nos impossibilitou de fazer uma comparação entre o desempenho procedimental e o conceitual, que a gente sabe que ambos são muito importantes para o desempenho aritmético e matemático. Como implicações educacionais, a gente levanta a possibilidade de serem trabalhadas em sala de aula atividades para promover a compreensão das crianças sobre a estrutura do sistema numérico, o que também pode ajudar os alunos a desenvolverem um entendimento conceitual mais amplo da aritmética. Dessa forma, se faz importante propor tarefas que estimulem o desenvolvimento dessas habilidades preditoras já desde os primeiros anos escolares, para auxiliar na prevenção de dificuldades matemáticas futuras que possam surgir. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco com o conhecimento que vocês têm sobre as habilidades cognitivas e o desempenho matemático e aritmético. E qualquer dúvida, eu fico à disposição pelo meu e-mail. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Miriam, eu sou aluna do programa de mestrado da Neurociências da UFMG. Meu tema do mestrado é sobre o dever de casa e hoje, para essa comunicação oral, eu trouxe o título Os Deveres de Casa e Aprendizagem, né? O que sabemos dessa relação. O objetivo, então, dessa apresentação vai ser responder a essas 4 questões para compreender um pouquinho, pelos dados da literatura, como o dever de casa está sendo estudado, né? Quais perspectivas os pesquisadores estão dando para essa ferramenta, né? O que a gente sabe sobre o dever de casa e o desempenho acadêmico e qual é o papel dos pais e quais as práticas parentais e como isso influencia no dever de casa, tá certo? Algo importante antes da gente começar, a gente delimitar o que é o dever de casa, o que a gente está chamando de dever de casa. Eu peguei a definição do Cooper. O Cooper, ele é um pesquisador, um dos principais pesquisadores do dever de casa. Ele já fez 2 meta-análises e ele define o dever como sendo, ou para casa, tarefa de casa, como sendo uma atividade dada pela professora que é feita fora do período regular. Então, ele diferencia o dever de casa com as tarefas dentro da sala de aula, tá bom? E por que estudar o dever de casa, né? Existem ainda poucos estudos falando sobre a frequência em números, né, dessas atividades para os alunos brasileiros, mas eu trouxe um pouquinho de uma amostra americana que traz que 60% dos alunos até 9 anos têm algum tipo de tarefa de casa e 75% de 13 a 17 anos também fazem essa tarefa. E eles relatam que passa mais ou menos 1 hora, né, da rotina deles fazendo essas atividades. E esses estudos, eles existem não só com amostras americanas, mas com outras amostras em populações orientais, chineses, japoneses, que mostram que essa prática ela é muito popular e ela é vista como sendo importante prática para o desenvolvimento acadêmico, tá? E antes da gente passar, porque a gente sabe, né, dos efeitos da tarefa de casa no desempenho acadêmico, se ela funciona ou não, né? Eu coloquei esse esquema para entender que as pesquisas, elas tomam um enfoque, né? E porque não é muito difícil, quase impossível tomar todos os fatores que estão relacionados à tarefa de casa, todos os tipos de consequências que a gente vai achar em relação a essa atividade. Então, a gente pode ver a tarefa de casa em relação à proposta, à quantidade, à matéria, né? A individualização, o prazo que ela deve ser feita, né? E o propósito varia entre instrucional e não instrucional, então ela tem efeitos de revisão, ela tem efeitos diretos na questão da aprendizagem em relação à questão do treino para habilidade na memória, para habilidades de desenvolver práticas para reforçar o conteúdo na memória de longo prazo, né? Para introduzir um novo assunto para a próxima aula, para a criança aprender a generalizar o conhecimento, né? Mas ela também tem os propósitos não instrucionais, passam também, né, muitas vezes. E todos esses propósitos, eles se misturam, claro, né? Os propósitos não instrucionais são promover a comunicação entre pais e filhos, pais e escolas, cumprir diretrizes, né? E um fato interessante é que muitas vezes a tarefa de casa ela é usada para punir a criança, né? Tanto pelos professores quanto pelos pais ou responsáveis. Aqui é só um resuminho dos benefícios que o Cooper
traz da meta-análise em relação ao dever de casa, a partir de da revisão de estudos até 2006 sobre a tarefa de casa. Então, ele traz benefícios a curto prazo, a longo prazo, os não acadêmicos e para os pais, né? Como a gente viu, tem benefícios para a retenção da memória, compreensão, melhora do pensamento crítico, enriquecimento do currículo, né? E pensar que todos os benefícios, né, que eles estão listados aqui foram conduzidos de alguma forma e foram vistos em alguma pesquisa, né? Por exemplo, em relação aos benefícios para o desempenho acadêmico, vários estudos com delineamento com grupo controle, né, grupo que fazia o dever de casa, com o grupo que não fazia o dever de casa, os grupos que faziam com mais frequência, eles demonstravam resultados mais positivos, né? Então, todos esses benefícios, eles foram tirados de resultados de pesquisas. E uma coisa interessante em relação aos benefícios para os pais, né? Que o dever de casa, ele não envolve só a criança, ele envolve a comunicação entre os pais e a escola. E muitas vezes os pais, eles são requisitados a se envolverem nessa atividade, né? E isso acaba influenciando positivamente, se for feita de uma maneira positiva e de uma maneira coordenada, né, entre os fatores. Os efeitos negativos, né, são, por exemplo, associação, perda do interesse do material acadêmico, né, fadiga física e emocional, redução do tempo livre, interferência inadequada dos pais, né, pressão para completar o dever de casa e fazer o melhor, confusão na hora de utilizar técnicas, copiar o dever de casa de outros estudantes e aumentar as diferenças entre os alunos. Os efeitos, eles estão bastante associados, não ao dever de casa em si, mas associados ao contexto que envolve o dever de casa, né? Contexto, por exemplo, relacionado ao modo como a professora lida, ao tipo de feedback que a criança recebe dos pais e dos professores em relação à tarefa. Isso tudo também relaciona com a questão do desempenho, né? Aqui é só para mostrar um modelinho. Esse modelo é de um pesquisador na Alemanha. Ele tentou integrar, né, as variáveis relacionadas ao dever de casa, que é as variáveis contextuais também, né, relacionadas às características da criança, como sexo, habilidades cognitivas, consciencialidade, né, o traço de personalidade, o papel dos pais, né, as expectativas parentais, a quantidade e a qualidade de ajuda que esses pais dão. Isso tudo interagindo a questão do que a criança espera do dever e dos valores que a criança ou do adolescente, isso tudo no esforço e no tempo gasto, e isso chegando ao desempenho, né? É só um modelinho, assim, que ele estudou e a partir de análise de equação estruturada, ele validou esse esquema, né? É importante lembrar que a gente está tomando a perspectiva para o dever de casa cognitiva, né? Na perspectiva do desempenho acadêmico, né? Colocando também questões relacionadas às habilidades socioemocionais que foram encontradas relação entre o dever de casa e o desenvolvimento de outras habilidades, né? Por exemplo, habilidade de autoeficácia, habilidade de autorregulação, e a questão para a influência da motivação acadêmica, sempre tendo em vista que esses benefícios, eles são influenciados pelos fatores contextuais que a gente deve ter sempre em mente. Algumas lacunas, né, nas pesquisas do dever é o uso de questionários autoaplicáveis, na maioria das vezes, né? Então, é difícil de saber ver a realidade, assim, né? A realidade no sentido, assim, a quantidade de tarefa de casa feita a partir da percepção dos pais, das crianças, e muitos estudos já viram que essas percepções, elas se diferem entre si, o que não é um resultado ruim, mas algo que a gente deve
levar em consideração, né? Faltas metodológicas em relação à questão, por exemplo, de ver o desempenho acadêmico como sendo o tempo de execução da tarefa de casa, e muitas vezes um tempo muito grande na tarefa acaba sendo prejudicial para a criança, acaba reduzindo motivação e autoeficácia. E a questão sobre as inconsistências ainda, sobre os resultados da influência do dever de casa no desempenho acadêmico de crianças e de crianças que estão na escola primária, porque esses resultados eles são vistos, né? A relação do dever de casa com o desempenho acadêmico, ela é vista na maioria dos estudos, mas para a escola primária esses efeitos são reduzidos, tá? E a complexidade de interação entre os fatores que eu já falei para vocês que a gente tem que ter em mente, né? E aí a gente chega sobre os pais e os deveres de casa, né? Estudos mostram que as crenças dos pais em relação à autoeficácia deles para ajudar no dever de casa aumenta o envolvimento, aumenta o interesse e aumenta o uso de práticas positivas relacionadas ao reforço, relacionada ao apoio e autonomia, né? O que infelizmente ainda não é o predominante, né? Muitos estudos mostraram que os pais eles acabam utilizando estratégias punitivas por se considerarem pouco capazes de ajudar as crianças ou por terem poucas ferramentas. Muitas vezes esses problemas relacionados às práticas parentais, eles são vistos em famílias com condições socioeconômicas menores, né? Que muitas vezes esses pais eles não têm recursos suficientes para ajudar em relação ao conteúdo também, às vezes questão de rotina de trabalho dos pais, né? E está sendo muito comum a questão da terceirização, que os pais contratam uma pessoa para fazer o dever de casa e ele fica como sendo um supervisor e não atua diretamente com a criança, né? E aí eu queria falar um pouquinho, né, como fica na realidade atual brasileira, poucos estudos em relação a essa parte cognitiva, em relação à questão do desempenho, foi realizado no Brasil, então a gente tem poucos números sobre isso, porém a gente tem alguns estudos discutindo sobre o papel, o dever de casa, né, dentro da sociedade brasileira marcada por uma desigualdade social, né, por uma desigualdade de qualidade de ensino. Uma pesquisadora, Carvalho, ela entrevistou mães de alunos de escola pública, né? E muitas delas tiveram dificuldade de relatar sobre o envolvimento devido à falta de escolaridade, mas o que elas relatam é que elas não se sentiam capazes de se envolver e porque não sabia, não compreendia o que a criança estava entendendo e acreditava que a criança não dava muita importância à tarefa de casa, né? E isso tudo a gente precisa estudar melhor, né? Aprofundar e compreender como é a realidade do dever de casa, né? Se o dever de casa ele atua para a questão da motivação, para a questão da autorregulação, questões socioemocionais, da mesma forma aqui no Brasil, né? E também, agora, na realidade que a gente está acaba que as atividades do dever de casa, junto com as atividades de sala de aula, elas estão se amontoando para os pais estão sendo mais convidados a participar das tarefas dos filhos. Isso está sendo uma dificuldade para todos, né? Principalmente também para a questão, para o acesso à internet. Então, isso é uma discussão que é importante nesse momento para a gente saber como a gente pode ajudar os pais e como a gente pode compreender os professores nessa realidade que a gente está se adaptando, né? Essas aqui são as minhas referências e obrigada, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Obrigada.
Olá, boa tarde. Eu sou Janaína, psicóloga e estudante de doutorado em Psicologia Cognitiva na Universidade Federal de Pernambuco. A minha apresentação tem como título Avaliação das funções neurocognitivas em crianças escolares com anemia falciforme, impactos na aprendizagem aritmética. Esse trabalho ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que foi defendida em 2017 e apresentou dados inéditos para o estado de Pernambuco no que se refere à avaliação neuropsicológica em estudantes do ensino fundamental com anemia falciforme, sendo um trabalho pioneiro na região. Inicialmente, é fundamental compreendermos que a anemia falciforme, ou AF, ela é uma condição genética e hereditária, que ocasiona alteração no formato das hemácias, que são células sanguíneas, como podemos verificar na imagem, afetando a capacidade de transporte de oxigênio no organismo. No que se refere às manifestações clínicas, elas podem ser atribuídas a alterações tanto fisiológicas quanto cognitivas, como ocorrências de crises álgicas ou crises de dores, além de apresentar incidência de acidente vascular cerebral evidente ainda na infância. A Organização Mundial de Saúde reconhece a AF como um problema global de saúde pública e, no Brasil, caracteriza-se como a mais comum dentre as doenças hereditárias e a forma mais grave das doenças falciformes. Os dados epidemiológicos, que podem ser visualizados no quadro, eles apresentam os estados brasileiros e suas respectivas incidências por nascidos vivos. Especificamente o estado de Pernambuco, onde ocorreu a pesquisa, bem como aqui em Minas Gerais, eles se destacam em terceiro lugar nessa lista e indicam uma alta incidência para a AF, sendo 1 para cada 1.400 nascidos vivos. Em decorrência do quadro clínico apresentado, há registros na literatura científica sobre maiores dificuldades acadêmicas em estudantes com anemia falciforme quando comparados com os da mesma faixa etária sem esse quadro clínico, bem como de déficits na memória operacional, velocidade de processamento e outros componentes cognitivos relevantes para o desenvolvimento de habilidades aritméticas. As pesquisas sobre avaliação cognitiva de estudantes com AF podem indicar riscos no processo de aprendizagem matemática através de desempenhos abaixo do esperado em testes direcionados para esta finalidade. Portanto, torna-se relevante a análise dessa população ainda pouco investigada no Brasil. Desse modo, o objetivo principal desse trabalho foi investigar o desempenho das funções executivas em escolares do ensino fundamental com anemia falciforme no estado de Pernambuco. Os métodos da pesquisa, a metodologia abrangeu 134 participantes, divididos em 3 faixas etárias, 6, 7 anos, 8, 9 e 10, 11 anos, e entre grupo clínico, com 60 participantes, e grupo controle, com 74 participantes, em que tínhamos as crianças saudáveis. Nos procedimentos, o projeto de pesquisa ele foi aprovado pelos comitês de ética da Universidade Federal de Pernambuco e da Fundação EMOP, que é o local onde as crianças com AF são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo neuropediatras e psicólogos. Para análise de dados, foi utilizado o teste não paramétrico Udemy-Whitney, com nível de significância P-MINOC 0.05. Os instrumentos utilizados na coleta de dados, eles avaliaram componentes das funções executivas e foram aplicados em ambos os grupos, que serão apresentados a seguir. Nessa avaliação, os 4 instrumentos aplicados foram o FDT, teste dos 5 dígitos, que é um instrumento restrito a psicólogos com aplicação individual e destinado a pessoas a partir dos 6 anos de idade. Uma das suas principais vantagens é que ele pode ser utilizado em pessoas com baixa instrução, incluindo aquelas com baixo domínio da língua ou analfabetos. É um teste neuropsicológico com o objetivo de medir a velocidade de processamento cognitivo, a capacidade de focar e de reorientar a atenção e lidar com interferências utilizando informações
importantes sobre números e quantidades. Ele apresenta 4 partes. A primeira delas é a leitura, é a mais simples, com dígitos em quantidades que correspondem exatamente a seus valores. No exemplo, temos o 5, sendo necessário verbalizar uma vez qual o número presente no quadro. A segunda fase é a contagem. Apresenta grupos de 1 a 5 asteriscos, sendo necessário contar o número de asteriscos existentes no quadro. A terceira fase é a escolha. O avaliando deve executar ações controladas e conscientes que o obrigam a mobilizar um nível superior de recursos mentais. É necessário inibir a leitura dos números apresentados e dizer quantos números existem no quadro. A quarta e última fase é considerada a mais complexa, é a alternância. No quadro de borda mais fina, é preciso contar quantas vezes o número se repete. Já na borda mais grossa, como pode ser visualizado na imagem, o aluno precisa informar qual número está no quadro. O instrumento Torre de Londres, ele avalia as funções executivas, especificamente as habilidades de planejamento e solução de problemas, com níveis progressivos de dificuldade. A aplicação é individual e em sessão única, sendo destinada a crianças, adolescentes e adultos. Pode ser aplicado por profissionais das áreas de educação e saúde, como psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos e também fonoaudiólogos. O teste Trilhas, partes A e B, ele faz parte da coleção Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, Atenção e Funções Executivas. É um dos mais utilizados na avaliação neuropsicológica, com aplicação rápida e fácil. Na parte A, a criança deve desenhar uma linha contínua, ligando as letras na ordem correta, na ordem do alfabeto, A, B, C e assim sucessivamente. Já na parte B, é necessário ligar alternadamente números e letras, do menor para o maior, por exemplo, 1A, 2B e assim por diante. Nas duas partes, A e B, a criança ela é instruída a não tirar o lápis do papel e trabalhar o mais rápido que puder. O último instrumento aplicado foi o Dígitos, é um subteste da escala DISC 4, sendo restrito a psicólogos e direcionado a crianças a partir dos 6 anos e também adolescentes, com aplicação individual. Nessa edição do VISC, o subteste Dígitos parece ser o mais indicado para avaliar os déficits de memória e de atenção, uma vez que nele já se observou uma maior dificuldade de desempenho em grupos clínicos. Especificamente na etapa Dígitos, ordem inversa, a criança vai repetir os dígitos verbalizados pelo aplicador na ordem contrária, ou seja, se a ordem dos números é 1, 3, 5, ele deve responder 5, 3, 1. São 8 itens, com 2 exemplos para cada, havendo um total de pontos brutos, com base nos erros e acertos de cada item. Resultados. Bem, os resultados analisados, eles indicaram diferença significativa, com P menor que 0,05, do grupo clínico, quando comparado com o grupo controle, em todas as faixas etárias analisadas e em pelo menos um dos testes aplicados. Porém, o único que não indicou diferença foi o Torre de Londres. Na faixa de 6 a 7 anos, o primeiro resultado apresentou uma maior quantidade de erros no teste FDT, entre as etapas escolha e alternância, com uma diferença bem significativa, um P menor que 0,01. Já para a atividade dígitos, ordem inversa, avalia a memória operacional, também indicou diferença estatística, com um P menor que 0,02. Para a faixa etária de 8 a 9 anos, os resultados mostraram diferença estatística
para o teste FDT 5 dígitos somente na etapa contagem, referente ao tempo de execução, em que as crianças do grupo clínico indicaram um tempo maior para conseguir finalizar a tarefa. Os participantes de 10 a 11 anos observou-se diferença significativa nas avaliações de memória operacional investigadas pelo teste Trilhas, parte B, com um P menor que 0,01, e também no subteste Dígitos, ordem inversa, com um P menor que 0,04. Discussão. Bem, investigações dessa natureza, elas podem auxiliar na compreensão dos comprometimentos cognitivos de estudantes com anemia falciforme, além de contribuir na construção de estratégias pedagógicas que atendam às peculiaridades do grupo clínico avaliado, com histórico de sintomas neurológicos. Nesse grupo avaliado, 93% das crianças sentiam dores de cabeça com certa frequência, 10% já haviam apresentado crises convulsivas e 8% ocorrência de AVC. Além disso, também foi observado um índice de repetência escolar maior do que nas crianças saudáveis. Os estudos voltados para o desenvolvimento infantil, quando mapeados por faixa etária, eles permitem um acompanhamento do processo maturacional das funções neurocognitivas daquele grupo investigado, e os efeitos da anemia falciforme no decorrer do desenvolvimento. Então, propõe-se que estudos futuros com crianças portadoras de AF e que apresentem ou não histórico de AVC, eles detenham-se na investigação mais detalhada de habilidades cognitivas, como a aritmética e memória visoespacial, abrangendo toda a faixa etária do ensino fundamental, além de investir em atividades de intervenção que possibilitem contribuir para o processo de aprendizagem. Obrigada. Aqui são algumas referências utilizadas nessa apresentação. Meu contato, para quem quiser encaminhar qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Thalita. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Neurociências, pesquisadora do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, e vou apresentar agora os resultados da pesquisa Exame Neuromotor e Dificuldades na Aprendizagem Escolar. O nosso sistema nervoso central, né, ele tem uma organização hierárquica muito bem delimitada, e essa organização ela influencia também o nosso sistema motor. Então, na ocorrência de lesões ao sistema nervoso central, alguns sinais e sintomas são manifestados de forma motora, o que permite o diagnóstico de localização dos distúrbios neurológicos ao longo do neuroeixo, né? Então, o sistema motor, né, o ato motor, ele representa para nós uma outra perspectiva sobre os transtornos do desenvolvimento, sendo um aspecto muito importante na avaliação neurológica de crianças e jovens com transtornos do desenvolvimento, transtornos de aprendizagem, também déficit, né, de atenção e hiperatividade, tá? O exame neuromotor, ele constitui uma arqueologia do sistema nervoso, ou seja, né, ele permite constatar a presença de agravos ao cérebro em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, diagnosticar, então,
o nível de integração no qual se deu o comprometimento. Então, de uma forma geral, a presença desses sinais neuromotores pode ser interpretada como evidência da gravidade do comprometimento cerebral inferido. Esse diagnóstico do nível de integração ou então colocalizatório pode fornecer alguns indícios que auxiliam na identificação dos mecanismos comportamentais e cognitivos aí que estão simultaneamente comprometidos, né? Perdão. Em neurologia pediátrica existe toda uma tradição aí de avaliação neurosensorial e neuromotora. No Brasil, né, era utilizado o termo exame neurológico evolutivo, né? E na literatura internacional nós temos os sinais neurológicos como Soft Neurological Signs, ou então, né, o termo mais comumente utilizado, né, mais atual, é a Minor Neurological Dysfunction. Bom, e quais são esses sinais, então, né, que a gente pode observar? Então, são diferentes níveis de alterações neuromotoras. Por exemplo, na ocorrência de uma lesão ao sistema cortical, o indivíduo pode apresentar algumas apraxias, cincinesias. Na ocorrência de uma lesão do nível extrapiramidal, são possivelmente encontradas alterações de postura, estereotipias. Em alterações a nível cerebelar, a gente pode observar tremor, dismetria, ataxia, abasia, tá? E então essas alterações que são possíveis de serem observadas no sistema motor também são observadas, né, em transtorno do desenvolvimento, deficiência intelectual, autismo, dislexia e também descalculia. Hoje a literatura já mostra que algumas crianças com esses sinais neurológicos mais sutis, elas correm o risco de desenvolver problemas comportamentais ou de aprendizagem, só que ainda pouco se sabe sobre essa especificidade da relação entre os sinais neurológicos sutis e a dificuldade de aprendizagem em crianças e pré-adolescentes sem um distúrbio neurológico mais evidente, né? Então, não se sabe se a gravidade, né, a extensão da lesão, ou então se existem grupos específicos de lesão que podem ocasionar nessas dificuldades de aprendizagem. A gente tem estudos aí que relataram que o déficit de atenção, com ou sem hiperatividade e problemas de aprendizagem, de toda forma, eles estão sim relacionados, né, a esses sinais neurológicos sutis. Então, o objetivo do nosso estudo é verificar se há uma diferença entre os níveis, né, de sinais neurológicos sutis relacionados à dificuldade de aprendizagem. Então, como existe essa lacuna na literatura, né, a gente vai observar com relação aos níveis que nós citamos anteriormente. Para isso, a gente contou com uma amostra aí de 273 crianças e adolescentes, a maioria do sexo masculino, com idade entre 6 e 18 anos. Essas crianças, elas pertenciam a dois grupos. Um grupo, que era o nosso grupo controle, foram crianças que a gente coletou os dados numa escola pública da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Esse grupo foi composto por 109 crianças e também temos o nosso grupo clínico. Esse grupo clínico foi composto pelas crianças que tiveram uma demanda, né? Os pais tiveram uma demanda por um acompanhamento profissional por uma possível dificuldade de aprendizagem. Então, ele foi composto aí por 164 crianças do nosso ambulatório, lá do LND, que é o ambulatório número, tá? Para avaliação dessas crianças, nós utilizamos, né, teste de inteligência, teste de desempenho escolar e também a nossa bateria do exame neuromotor. Essa bateria ela foi composta por testes que avaliam os 3 níveis, né, de lesão, então, o nível piramidal, extrapiramidal e cerebelar. O estudo, né, foi aprovado, então, pelo Comitê de Ética, e aí, a partir, né, da aprovação e também da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido pelos pais, nós realizamos a avaliação dessas crianças e a partir dessa avaliação, nós chegamos aos seguintes resultados. O nosso grupo clínico tinha uma idade média aí de 10,8 anos, a maioria era do sexo masculino, e em grande parte, né, como vocês podem observar,
eles tinham alguma dificuldade de aprendizagem, detectada através do TDE. Seja essa dificuldade em aritmética, em ortografia, ou uma comorbidade. E a minoria desses meninos aqui, 26,8%, não tinham nenhuma dificuldade, tá? Bom, e o nosso grupo controle, a grande parte, então, dessas crianças não tinham dificuldade, né, nem em aritmética, nem em ortografia. Eles eram meninos um pouco mais jovens, né, tinham aí uma média de 8 anos e meio de idade, e também houve diferença com relação ao sexo, né, 49,5% era do sexo masculino. Essas diferenças, né, da idade, do sexo, resultado do TDE e também da inteligência, elas foram estatisticamente significativas. Mas com relação ao TDE e a inteligência, já era esperado, né, que o nosso grupo clínico fosse inferior ao nosso grupo controle, tá? Com relação ao desempenho nas tarefas do exame neuromotor, na nossa bateria de testes, a gente pode observar que o grupo clínico ele foi inferior ao grupo controle. Vou passar aqui a imagem um pouquinho. Em 4 tarefas, então, do nosso exame neuromotor. Então, como vocês podem observar aqui, ó, no finger tapping, né, que é uma das tarefas, é a única tarefa em que o grupo clínico apresentou um desempenho aí superior com relação ao nosso grupo controle, tá? A média deles foi um pouco maior, então uma habilidade motora, tá? Aqui. Mas nas demais tarefas, que são as gnosias digitais da mão direita, imitação de gestos sem significado, e na oposição dos dedos, né, o movimento de oponência, o nosso grupo clínico foi inferior. Mas, assim, foram apenas em 4 tarefas, né, da nossa bateria, então, com relação ao nível piramidal. A gente não está considerando, então, isso aqui como um predomínio, né, de um déficit a nível piramidal. Mas com relação ao nível extrapiramidal, a gente tinha uma tarefa, que era a tarefa de persistência motora, e aí nessa tarefa a gente podia observar alguns sinais, como a mão coreica, né? A presença de estereotipias, e dentro do nosso grupo clínico, comparado ao grupo controle, a gente detectou que o grupo clínico tinha, sim, uma presença maior de sinais de alteração quando comparados ao nosso grupo controle. E por último, né, com relação ao nível cerebelar, então, a maioria, né, das tarefas foram, o grupo clínico apresentou um desempenho inferior, né, apresentou mais alteração neuromotora do que o nosso grupo controle, e aí só em 3 é que o grupo clínico se comparou. Em 3 tarefas, o grupo clínico se comparou ao nosso grupo controle, tá? Isso dá para nós aí um indício de que provavelmente existe uma alteração a nível cerebelar com relação, né, quando a gente compara o grupo clínico ao grupo controle. Também fizemos, né, a correlação, então, dessas tarefas, de todas as tarefas do nosso exame neuromotor com o TDE. Então, como vocês podem observar, quando a gente fez essas correlações para as tarefas a nível piramidal, a gente vê que o TDE ele se correlacionou com um teste de destreza motora, com o teste de gnosias digitais, com imitação de gestos sem significados, com o teste da moeda, a oposição dos dedos e também com a tarefa Go-Não-Go, que indica aí a lesão do lobo frontal, né, uma possível lesão, né, uma lesão leve. Quando a gente pensa nas correlações, então, verifica as correlações do TDE com as tarefas para o nível extrapiramidal, né, que seria a persistência motora, a gente também observa uma correlação aí. E, por último, né, com relação ao nível cerebelar, grande parte das tarefas que avaliam o sistema cerebelar foram correlacionadas ao TDE, tá?
Bom, então, de um modo geral, a gente observa aqui o teste de desempenho escolar, ele pode ter aí uma relação com essas lesões. E dentro da comparação do nosso grupo clínico e do nosso grupo controle, existe, né, a possibilidade de que essas crianças, elas realmente, crianças com dificuldade de aprendizagem, possam realmente ter uma alteração a nível cerebelar. Esses resultados, eles são também respaldados aí pela literatura. Então, quando pesquisados, né, crianças com dislexia, foram encontrados alguns testes clínicos positivos para sinais cerebelares, tá? Também temos estudos de neuroimagem, né, que mostram a ativação bilateral do cerebelo durante a leitura de palavras e também algumas anormalidades do cerebelo em crianças disléxicas. Bom, e com relação às habilidades aritméticas, a gente também tem estudos aí que apontam para essa hipótese de alterações motoras e alteração e dificuldade de aprendizagem da matemática, tá? Sendo que nessas crianças com dificuldade de aprendizagem na matemática, houve uma correlação entre o equilíbrio, que é um indício aí de déficit cerebelar, e a aritmética, tá? Então, haveria uma influência no desenvolvimento dos processos necessários para resolver os problemas aritméticos, sendo que nas crianças com dificuldade para resolver esses problemas, existia também um déficit de equilíbrio. Esses déficits cerebelares, eles se relacionam também com as dificuldades na aquisição e na automatização de habilidades visuais, e essas alterações visuais, elas influenciam muito, né, de forma negativa aí na hora da resolução de problemas, tá? Também a literatura mostra, né, que a ativação cerebelar bilateral, ela ocorre ao serem comparados indivíduos tanto treinados quanto não treinados em tarefas de multiplicação complexa. Então, o que a gente tem é que os mecanismos relacionados à comorbidade dislexia e descalculia também são pouco conhecidos. Só que, apesar deles terem perfis cognitivos distintos, os déficits são compartilhados por crianças com dificuldade de aprendizagem. E a comorbidade, ela pode envolver um déficit no sistema processual de aprendizagem e também essa comorbidade pode sofrer aí do envolvimento de disfunções cerebelares. Bom, para a gente definir melhor, né, se existe esse perfil de lesão, de alterações neuromotoras, né, seria interessante que a gente desse continuidade a essa pesquisa, comparando, então, esses grupos com diferentes tipos de dificuldade de aprendizagem e os resultados que eles apresentariam aí no exame neuromotor. Mas, de toda forma, né, apesar das limitações, essa pesquisa ela já traz aí, já aponta novos caminhos para que a gente dê continuidade a esse tipo de trabalho e possa, então, auxiliar mais as crianças, né, de uma forma, as crianças com dificuldade de aprendizagem, de uma forma mais assertiva. Bom, muito obrigada, espero que tenham gostado aí do nosso trabalho. Boa tarde, meu nome é Leidiane, sou graduanda do último ano de Psicologia e membro do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento na UFMG. No LND eu tenho focado as minhas pesquisas sobre as habilidades de transcodificação numérica e hoje eu vou trazer alguns resultados do meu último estudo.
O meu trabalho ele é intitulado como 25 ou 325. O processamento da unidade lexical é diferente quando é descrito separadamente ou dentro de um número maior. Então, o que seria essas habilidades de transcodificação numérica? A transcodificação é uma habilidade importante e essencial para o desenvolvimento das habilidades matemáticas. E ela consiste na codificação de um código para outro. Mas como assim? O que isso seria? Essa codificação ela vai ocorrer da forma verbal para o arábica ou do arábica para o verbal. Visto isso, alguns modelos vão buscar compreender como que esse processo da transcodificação funciona. O modelo semântico, por exemplo, ele vai postular que o processamento dos números vai ocorrer exatamente da mesma forma para números isolados ou números dentro de unidades maiores. Por outro lado, o processamento assemântico, ele vai propor que esse processamento do número, ele, na verdade, vai ocorrer de forma diferente em relação aos tamanhos dos números. Ou seja, o número, quando está isolado, ele sim vai ser diferente do número quando ele está dentro de uma unidade maior. Como, por exemplo, o 25. O 25 isolado, ele vai ser processado diferente de quando ele está dentro do 325 ou dentro do 1325, por exemplo. Visto isso, o nosso estudo ele busca investigar se existem diferenças na latência entre as unidades recuperadas lexicalmente quando são escritas separadamente ou dentro de um número maior e mais complexo. Para isso, nós utilizamos uma amostra de 93 crianças brasileiras e austríacas das cidades de Belo Horizonte, Brasil, e Graz, Áustria, do segundo ano escolar, com uma média de idade de 7,56, onde 60,2% da amostra consiste do sexo feminino. Para analisar nossos objetivos, nós utilizamos uma tarefa digital de escrita de números. A tarefa digital de escrita, ela funciona da seguinte maneira. O aplicador, de forma oral, ele dita para as crianças alguns números. Essas crianças precisam traduzir esse código verbal e escrever esse número na forma arábica. Ela vai escrever esse número utilizando essa mesa digitalizadora. Após a aplicação, nós iremos extrair esses dados registrados na mesa através de um software chamado AIMPEN. O AIMPEN, entre muitas funcionalidades, ele vai medir e extrair esse tempo de latência das unidades lexicais. Para isso, para analisar os nossos dados, nós utilizamos o ANOVA, de medidas repetidas, para analisar exatamente esse tempo da latência das unidades lexicais quando escritas isoladamente ou dentro de um número de 3 dígitos ou de um número de 4 dígitos. Dito isso, nós encontramos um fator de efeito principal da dezena e da dezena quando somado com a unidade. Porém, na unidade não encontramos um fator de impacto. Nas análises pós-hoc das unidades, nós não conseguimos encontrar diferenças significativas entre os dígitos, entre os números de 2 dígitos, de 3 dígitos e de 4 dígitos. No entanto, no pós-hoc das dezenas, nós conseguimos encontrar significância. Os grupos de 2 dígitos e 3 dígitos e de 2 dígitos e 4 dígitos apresentaram resultados significantes. No entanto, os grupos de 3 e de 4 dígitos não encontraram um número de significância relativa. E nós encontramos exatamente o mesmo resultado quando nós somamos os tempos de latência das unidades e dezenas e fizemos a ANOVA novamente. Aí nós conseguimos encontrar novamente a correlação entre o grupo de 2 e de 3 dígitos e de 2 e de 4 dígitos. Visto isso, não é o que isso quer dizer. O nosso estudo ele conseguiu identificar uma diferença no processamento dos números. Então, quando o número está dentro de tamanhos diferentes, acabam tendo sim um impacto nesse processamento, o que corrobora com o que nós encontramos na literatura em relação aos modelos assemânticos, que sim, as regras de transcodificação vão ser um fator importante para esse processamento do número. Muito obrigada. Em caso de dúvidas,